Como é que funciona um temporizador? Quando você alimenta ele, o relé passa a contar um tempo e depois da contagem desse tempo aqui, aciona esse relé. E enquanto houver alimentação, o relé vai ficar ligado. No momento que desligar essa alimentação, o relé desliga também. Essa afirmação está errada? Não. É justamente assim que trabalha um temporizador, mas um temporizador com retardo na energização. Estou com vários outros modelos de temporizadores aqui também, que têm lógicas de funcionamento um pouco diferentes. Eles também têm um gatilho para disparar a contagem do tempo, eles também têm um relé de saída, mas a lógica de funcionamento é diferente e isso possibilita que várias outras aplicações sejam feitas de maneira mais barata, mais simples e de forma viável também, porque em algumas circunstâncias, um temporizador convencional com retardo na energização, como esse que eu acabei de explicar, ele acaba se tornando inviável, a aplicação se torna inviável pela grande necessidade de mais de um temporizador, mais de um relé auxiliar, muitos fios, acaba ficando muito complexo e às vezes vale a pena trabalhar com um controlador configurável. Nesse caso aqui, com alguns desses temporizadores, muitas aplicações vão ser simplificadas e barateadas também. Se você trabalha como eletricista industrial, você precisa conhecer esses outros temporizadores também. E para isso, então, eu vou gravar um vídeo falando qual que é a função de cada um deles e como que cada um deles trabalha. Então, recapitulando, o temporizador, o original, eu diria assim, o temporizador elementar, ele, quando é alimentado, começa a contar o tempo e a partir da contagem desse tempo, depois que passa essa contagem, ele aciona o relé. E uma vez que a alimentação é desligada, o relé desliga também e é dessa forma que ele trabalha. Aqui, nessa lista, nós temos temporizadores com retardo na energização também, como esse primeiro aqui, que é o mais simples de todos, né? Nós temos um temporizador até 15 segundos, de 0.3 até 15 segundos, tem LED de indicação da alimentação e LED de indicação da ativação da saída relé, que é aqui embaixo. Nós temos 3 conexões, já que é um contato reversível. Aqui em cima, a alimentação, que pode ser de 24 volts, se usar A3 e A2, ou 220 volts, se utilizar A1 e A2. Na verdade, de 220 até 260 volts, né? Tanto faz se 50 ou 60 Hz. E no caso do 24 pode ser 50 a 60 Hz alternado, ou CC também, pode ser em corrente contínua, que vai atender também. Esse temporizador trabalha exatamente da maneira que eu demonstrei aqui. O segundo temporizador aqui, ele também tem a função de retardo na energização, também é esse mesmo esquema, repare. Nós temos a alimentação, a partir do momento que alimenta, esse é o gatilho para a contagem do tempo, o início da contagem do tempo. Então disparou a contagem, quando se encerra a contagem, o contato aciona. Então o contato ele comuta, né? O fechado ele vai abrir, o aberto vai fechar, e a diferença dele para o anterior é que ele tem 2 ajustes, porque um deles é da escala. Nós temos escala de 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 10 horas, 1 dia, 10 dias, ou ainda sempre ligado e sempre desligado. E aí, aqui embaixo, nós temos o ajuste que vai ser em percentual em relação à escala do temporizador. Se eu escolher, por exemplo, 1 minuto, a escala de 1 minuto, que é o terceiro ajuste, a terceira posição, então, aqui na parte de baixo eu posso colocar em 50%, por exemplo, e 50% de 1 minuto é 30 segundos. Então, 30 segundos depois de ser alimentado, esse temporizador vai comutar o seu contato e vai permanecer comutado até que a alimentação seja interrompida. Essa função de sempre ligado e sempre desligado parece desnecessária, até porque ninguém vai comprar um temporizador para manter sempre ligado ou sempre desligado. Mas é muito útil, principalmente para startup de máquinas, para realização de testes, para manutenção também. Você pode evitar algum acionamento através desse potenciômetro, que eu diria assim. Na verdade, é uma chave que seleciona, né, as posições. Então, é muito útil também essa função de sempre ligado e sempre desligado. O temporizador seguinte, ele já tem outra função, é um retardo na desenergização. Então, o gatilho para a contagem do tempo não é mais a alimentação do relé. Assim que você alimenta esse relé, repare, alimentou o relé, o relé temporizador, né? A saída, ela já ativa, o relé de saída, ele ativa. Então, alimentou o temporizador, o contato vai comutar na mesma hora. Aqui são os 3 terminais aqui de conexão do contato. Então, alimentou o relé, na mesma hora o contato comuta. Mas depois que o relé é desligado, a alimentação na 1 e na 2 é interrompida, aí sim começa a contagem do tempo para que o relé se desligue. Então, esse relé aqui, ele é mantido comutado por algum tempo depois que a alimentação é interrompida. Isso aqui é muito útil para válvulas. Às vezes tem algumas aplicações onde a válvula precisa ficar ligada por um tempo maior, ou para manter ligado no sistema de resfriamento, talvez com ventilador, com bombeamento de água. Depois que a máquina para, precisa ficar ventilando mais um tempo. Então, esse tipo de temporizador é muito útil para essas aplicações. Então, é o contrário da função do temporizador com retardo na energização. Esse aqui, ele começa a contagem do tempo quando ativa, enquanto que esse aqui começa a contagem do tempo quando desativa a alimentação. E o relé, ele já aciona assim que o temporizador é energizado.
Esse outro temporizador é um temporizador para chaves de partida estrela triângulo. Então, nós temos 3 ajustes aqui também, de T1 e T2. São 2 tempos e uma escala. Então, o primeiro ajuste é uma escala de 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto ou 10 minutos. Então, aqui eu seleciono a escala e aqui o percentual de 10 a 100% dessa escala aqui de cima. Então, se eu selecionar, por exemplo, 10 segundos e colocar em 7%, vão ser 7 segundos entre o acionamento do primeiro relé e depois o acionamento do segundo. Lembre-se que para fazer uma chave de partida estrela triângulo, você tem que intercalar 2 contadores, né? E esses contadores, então, vão ser alimentados por 2 relés diferentes. Aqui nós temos 2 saídas a relé, um relé aqui e outro relé aqui. Então, são 2 saídas a relé. Um relé aciona um dos contadores, outro relé aciona outro contador. Então, quando alimentei o temporizador, automaticamente um dos relés já ativa e começa a contagem do tempo 1, que é esse tempo aqui de cima. Pode ser 7 segundos, como eu dei o exemplo anterior. Depois, para que ocorra a comutação de um contador para o outro, nós temos um tempo também, que é esse tempo aqui de baixo. É de 0,1 até 1 segundo. Então, o ajuste aqui ele vai se dar na casa dos décimos de segundo. E esse ajuste, então, esse tempo, esse intervalo entre o fechamento de um relé e outro relé, é para evitar o faiscamento dentro do motor pelo fato de ele estar sendo alimentado no motor, no contador, né? Pelo fato dele estar sendo alimentado e em seguida ser alimentado novamente por outro contador, mas com outro fechamento. Essa interrupção, quando ela acontece muito rápida, ela pode acabar gerando uma espécie de um pequeno curto-circuito, né? Um faiscamento dentro dos componentes. Então, é desejável que se evite isso e por isso dá para configurar um intervalinho, então, entre o fechamento de um relé e de outro relé. Outros temporizadores não fazem isso. Você teria que utilizar 2 temporizadores e ainda assim dificilmente encontraria um com um intervalo tão curto assim e que te desse tanta precisão. Esse temporizador aqui talvez é o mais interessante de todos. É um temporizador multifunção, que nós temos todas as funções dele. Eu até vou deixar ele por último, inclusive, porque são várias funções, então vou mostrar ele em seguida. Esse temporizador aqui é um temporizador cíclico. Os temporizadores cíclicos eles trabalham da seguinte forma. Nós temos 2 saídas a relé aqui também. Não é regra, existem temporizadores cíclicos com uma saída a relé também, mas nesse caso aqui são 2 saídas a relé. Essas saídas vão intercalar entre as duas enquanto o temporizador estiver alimentado. Então, alimentei o temporizador, uma dessas saídas já fecha no mesmo instante e vai se manter fechada durante a contagem do primeiro tempo. Depois que a contagem do primeiro tempo é encerrada, aí liga a outra saída. Quando liga a outra saída, começa a contar o tempo 2. E quando encerra o tempo 2, volta para o tempo 1. Então, ele tem 2 tempos que ficam intercalando. E esses 2 tempos é que podem ser configurados aqui na frente e eles vão determinar como que é o ciclo do temporizador. Percebam que a alimentação desse aqui é de 12 até 240 volts, pode ser em 50 ou 60 Hz ou ainda corrente contínua também. E aqui na frente nós temos o ajuste da escala, que nesse caso vai até 100 dias, e do percentual da escala e do tempo 2 também, escala e percentual da escala. Então, o ajuste de cima é do tempo 1, o ajuste de baixo do tempo 2. Isso aqui é muito interessante também e atende a praticamente qualquer função de temporização cíclica graças a esse ajuste de escala. Isso aqui também teria que ser feito com 2 temporizadores e não teria a mesma eficiência, não teria o mesmo espaço utilizado, né, já que esse relé é bem estreito, então ocupa pouquíssimo espaço no painel. E o fato do comando estar centralizado aqui fica muito mais fácil para quem dá manutenção conseguir localizar onde ficam os ajustes, para quem vai ajustar a máquina também, ajustar os tempos da máquina. Aqui nós temos outro temporizador multifunção, só que ele é um temporizador multifunção um pouco mais simples que esse anterior. Ele tem menos funções que esse anterior e tem apenas um ajuste de tempo. Então ele faz temporização cíclica, faz retardo na energização, retardo na desenergização também. Nesse caso ele não tem bateria como aquele outro temporizador com retardo na desenergização. Então o gatilho para a contagem do tempo é em E1 e E2. Você fecha um jumper aqui entre E1 e E2, isso pode ser um contato auxiliar de um contador, um botão. A partir do momento que você ativa esse gatilho, então começa a contagem do tempo para o desligamento do relé. E aqui então também temos até 100%, porque graças aos ajustes aqui que você consegue fazer nesse temporizador multifunção, você também consegue selecionar escalas diferentes. E para fazer os ajustes, basta movimentar essas pequenas chaves que nós temos aqui dentro. Cada uma dessas chaves tem um peso, então se você quiser fazer a função 34, por exemplo, você vai ativar a chave 32 e a chave 2, porque 32 com mais 2 são 34, então o temporizador sabe que deve ativar a função 34. Esse aqui é uma multifunção também. E esse é um multifunção mais interessante, né? Esse aqui ele é mais compacto, mais bem acabado também e tem mais funções. Reparem que nós temos o primeiro ajuste aqui, é o ajuste da escala de tempo. Essa escala de tempo vai até 10 dias. Tem a opção sempre ligado e sempre desligado também. Aqui o percentual em relação à escala de tempo e aqui embaixo a função desejada, que vai de A até J. E aqui nós temos
as funções, então, de A até J, o gráfico temporal delas, para que seja fácil de entender. Se você souber analisar um gráfico temporal como esse aqui, qualquer relé fica de fácil entendimento, né? Reparem que nós temos na parte de cima aqui a alimentação e aqui embaixo o relé. Na primeira função é retardo na energização. Então, alimentou o relé, começa a contar o tempo para depois ligar o relé de saída. Depois, se você cortar a alimentação do temporizador, ele desliga também o relé, e a partir do momento que você liga de novo a alimentação, ele conta o tempo para depois ligar o relé de saída. Essa é a função A. A função B é uma função cíclica, onde os dois tempos são repetidos, né? Tanto o tempo de ligado quanto o tempo de desligado. E aí começa com o relé desligado, o relé de saída, ele começa desligado. Aqui mais embaixo nós temos outro temporizador, que o objetivo dele é manter o relé de saída ligado por um determinado período. Então, a partir do momento que você iniciou, você alimentou o temporizador, a saída ativa no mesmo momento, só que ela vai ficar ativada pelo tempo que você ajustou aqui. Isso é muito bacana, tem uma série de aplicações que não utilizam esse tipo de temporizador pelo fato de não conhecer essa função, né? É uma função muito importante, e mesmo que você mantenha então a alimentação no temporizador, a saída ela não vai ficar ligada, né? Ela vai desligar depois do tempo contado. Aqui alimentando por um tempo mais curto do que o tempo configurado aqui em cima, ele vai se manter ativo somente enquanto tiver alimentação. E se for uma alimentação mais longa, então ele vai cortar essa alimentação do relé, ele vai desligar o relé logo após a contagem do tempo. Na função D, é uma função de retardo na desenergização. Esse relé aqui, esse temporizador também não tem bateria, então para que se inicie a contagem, não se desliga o relé. A alimentação no A1 e na 2 ela é mantida, mas nós temos o terminal S, que é o gatilho para o disparo da contagem. Então, quando você ativou o S, quando você aplicou uma tensão, essa tensão ela é a tensão do relé, alimentação de 12 até 240 VCA ou VCC, então qualquer uma dessas tensões vai atender. Você aplica uma tensão no terminal S e a partir do momento que você retira essa alimentação do gatilho, no momento que você aplica essa tensão, o relé de saída ele liga, no mesmo instante que aplica essa tensão ali no S, o relé de saída liga, e esse relé de saída vai ficar ligado por mais um tempo depois de você interromper esse gatilho no S. Então a contagem do tempo ela se dá depois da interrupção desse gatilho. Aqui um exemplo, quando você interrompeu o gatilho e começou a contagem do tempo, mas se você aplicar uma tensão novamente no S, a contagem começa do zero. Então essa contagem ela é resetada e começa do zero de novo. Aqui nós temos a função E, que é uma função reativa com um pulso. Você aplica um pulso e a contagem do tempo ela começa já na borda de subida do pulso. Então, no caso anterior, quando você desliga o pulso em S, que começa a contagem. Aqui é o contrário, quando você aplica esse pulso de tensão, nesse momento já começa a contagem do tempo. Mas se você der vários pulsos, cada um deles vai reiniciar a contagem. Então é na borda de subida do último pulso que foi aplicado, vai começar a contagem. Aqui nós temos a função F, é um cíclico parecido com esse outro aqui que eu já mostrei, só que em vez de iniciar com o relé desligado, aqui inicia com o relé ligado. Então o temporizador vai começar já com a saída ligada. Aqui tem um gerador de pulso, então ele conta, a partir do momento que você aplica uma tensão, ele vai contar um tempo, e depois desse tempo ele dá um pulso de meio segundo. Então é um pulso bem curto, é somente para ativar alguma coisa, de repente a entrada de algum controlador, ou ainda um contator que pode ter um contato de selo também, né? Então pode ser um pulso curto assim. Então iniciou a alimentação, conta o tempo no mesmo momento e depois dá um pulso curto. Isso a cada vez que ele é alimentado. A função H é de um pulso, ela é similar a essa função aqui de baixo. Então quando na borda de subida já começa a contar o tempo, só que enquanto nessa função, letra E, ele reinicia a contagem a cada novo pulso, aqui não reinicia a contagem. Repare que durante a contagem do tempo foi dado mais um pulso e isso não reiniciou a contagem. Então essa é a diferença. Temos retardo ligado, desligado. Essa função aqui, você vai aplicar um gatilho, vai aplicar uma tensão aqui no S para dar o gatilho do início da contagem. Então disparou a contagem, começa a contar um tempo. Demora esse tempo para ligar o relé e depois tem um tempo para desligar também. Então ele começa atrasado e para um pouco depois também. Começa depois, o relé ele ativa depois do gatilho e desativa depois do gatilho também. Existe uma contagem tanto para ligar quanto para desligar. E esse gatilho aqui ele pode ser bem curto, né? Pode ser só um pulso, então ele vai contar o tempo para desligado e depois vai mandar ligado. Isso aqui é extremamente útil também. E temos a trava de memória, que ele trabalha como se fosse um relé de impulso. Na borda de subida do pulso, ele liga o relé e na borda de subida do pulso novamente ele desliga. Um pulso liga, um pulso desliga. Aqui não conta tempo, né? Nós não temos tempo aqui nessa função J. É como se fosse um relé de impulso. Isso aqui é extremamente útil para quem tem um galpão grande, por exemplo, e tem vários pontos de acionamento da iluminação. Em vez de fazer um acionamento extremamente complexo, com vários cabos,
é muito mais barato comprar um temporizador desse e você aplica somente um sinal de tensão aqui no temporizador a cada vez que você quer intercalar entre ligado e desligado a iluminação de um galpão, por exemplo, que geralmente em ambientes maiores você precisa de mais de um ponto de acionamento ou desligamento. Outro exemplo interessante aqui para trabalhar com relé desse aqui é o de retardo na desenergização, onde você pode utilizar, por exemplo, no exaustor de uma churrasqueira. Você tem de um prédio, né, onde tem churrasqueira. A cada pessoa que deseja utilizar essa churrasqueira vai dar um novo pulso. Ela fica com um botão apenas. Cada um dos moradores tem um botão no seu apartamento. E essa pessoa, quando for utilizar essa churrasqueira, ela vai simplesmente apertar esse botão e vai iniciar a contagem do tempo. A contagem do tempo para desligar o exaustor. Porque ele acaba ficando ligado, as pessoas acabam esquecendo e ele acaba ficando ligado. Mas aí, se outra pessoa for utilizar, ela vai dar mais um pulso e vai reiniciar a contagem. Então, esse temporizador sempre vai ficar ligado enquanto tiver gente utilizando. É uma função muito interessante, somente uma das milhares de funções que dá para fazer com esse tipo de temporizador. Na verdade, com todos esses, né? Cada uma tem uma função específica e desses aqui a maioria é diferente do que é o temporizador convencional, que é o que todo mundo já conhece e que está acostumado a trabalhar. Se você tem interesse em adquirir algum desses temporizadores, acesse o site da Brasiltech, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. E se você aprendeu alguma coisa, por favor, deixa o like, se inscreve aí no canal também, ativa o sino de notificações para não perder nada e para nos permitir continuar gravando conteúdo aqui para o canal.